Solta a brisa leve aí, João. Vai, segue uma brisa leve pra gente aqui. A questão é, a gente gosta de ler, a gente é curioso, tudo mais, mas aí eu te pergunto, vale a pena aprender para sempre? Já parou para brisar disso aí? Na verdade, não. Eu acho que você vai ter que me Então, explicar essa brisa eu já aí. brisei bastante disso aí. Bom, a situação, o problema é o seguinte, vamos tentar desenvolver ela, a situação do problema. Tá, bora. Quando você é curioso, você gosta de ler umas coisas e tal, né? Você sabe me dizer por que que você gosta? Você pode dizer Eu assim, só é gosto. mera curiosidade, porque eu gosto. Mas beleza, mas essa curiosidade te leva a algum lugar. Por exemplo, você vai pelo menos. Aí eu penso assim, você vai pelo menos. Se você não for usar em nada prático na sua vida, assim, prático que eu digo, sim, de resolver algum problema imediato ou ganhar dinheiro, pelo menos você vai ter um conhecimento para conversar com alguém, para expor suas ideias, assim, para eventualmente ter um repertório de ideias na cabeça que vai te levar a algumas análises futuras depois, quando você vir outras, quando você tiver outras informações novas da sua vida. Justo. Então, a gente tem essa, e eu acho que muito justificavelmente, a gente tem essa questão de pô, aprender por aprender é bom. E em grande Uhum. parte eu acho que isso é verdade, mas eu acho que tem que ter cuidado com isso, porque eu não acho que assim, vale a pena aprender para sempre, tem que ter cuidado. Porque eu penso, Ó, porque por isso que eu estou falando. A gente sempre, mesmo quando a gente aprende por motivo nenhum, a gente está aprendendo por motivos. Sim, que é isso que eu disse, entendeu? Você não tem como, você sempre espera ganhar algo com aquele conhecimento. Você tá. sempre espera, você até sabe que você pode estar aprendendo alguma coisa aqui que não vai. Isso é uma buzina? Tá porra de uma buzina aqui. Enfim, Mas joga não uma tem problema. pedra neles. Não, brincadeira. Ela tá até perguntando se eu tô tocando música aqui, velho. Velho. Tá, Ai, meu parou. Deus. Parou. Tá, enfim. Até me perdi aqui. Tá, Tá. a gente aprende as coisas porque a gente acredita que vai usar aquela informação, que a gente pode usar aquela informação, mesmo que a gente saiba que vai ter várias coisas que a gente não vai usar de imediato, sabe? Pelo menos de Uhum. imediato a gente não vai usar, mas assim, a gente aprende porque a gente acha que vai ser útil algum dia, nem que seja para sentar num boteco e conversar, entendeu? Sim. Isso é super legal, só que pensa, a grande X da questão é quando você vai ficando mais velho, porque aí a sua perspectiva de viver está bem diminuída, Hum. sabe? Então vamos dizer, você tem 85 anos. Faz muita diferença. Claro, tipo assim, você pode viver direto, você pode viver mais, pô, 15 anos se pá, que dá pra fazer coisa demais em 15 anos. Ok, não Ô, é louco. tanta coisa quando você era jovem, mas dá pra você fazer muita coisa em 15 anos, né? Mas assim, é que são 15 anos. Se você tem 20, 30, você tem uma vida humana pela frente, assim. Então, você nem vislumbra ainda que as coisas que você está aprendendo hoje, você pode não usar nunca mais. Eu, pelo menos, aconteceu comigo. Hum. Então, assim, vamos supor que você tem 85 anos. Vale a pena você. Talvez a vida inteira você foi curioso com química, nunca teve Hum. oportunidade de estudar. Vale a pena você aprender química? Eu acho que talvez não. Como é que você vai usar isso na sua vida? Você não tem mais 40 anos de vida pela frente. É. Então, como é que você vai usar isso na sua vida? Você vai dedicar muito tempo, você pode até achar interessante o processo. E aí, se for um fim em si mesmo, é que eu acho que não tem como ser um fim em si mesmo. Eu acho que no final a pessoa vai perceber que não é. Mas se for um fim em si mesmo, ótimo. Beleza. Se te der o prazer por aquilo mesmo, ótimo. Mas assim, como Olha. eu disse, eu acho que você aprende querendo usar, né? Você aprende, se você souber química, você vai poder usar em várias situações. Você vai eventualmente entrar num emprego de química, você vai eventualmente criar um canal no YouTube de química, você vai conversar com química. Mas com 85 anos, provavelmente isso não vai ser de grande utilidade.
entendeu? Uhum. Então, é por isso que eu briso, sabe? Então, assim, eu acho que tem, e eu acho que tem uma escala nesse tipo de conhecimento. Tem coisas, se você exatamente dizer o que é agora, com 40 anos, talvez também não vale a pena você investir mais em aprender, entendeu? Tá, o que você recomendaria fazer com o tempo, então, Não, se não então, aprender? aí é aquela hora que a brisa dá uma crise existencial. Fala, cara, e se Ah, eu me pegar com 85 anos e eu já sei há muito tempo que não vale mais a pena aprender porra nenhuma, aí é foda. e Só que a aí? questão é, aí eu fico pensando, fico brisando, pô, e aí? E aí? Não necessariamente isso precisa ter uma resposta, mas eu acho que tem isso. Por exemplo, então, o que me veio pela cabeça é, por exemplo, ler muita filosofia. Mesmo que você tenha Hum, 85 anos, isso é um exemplo, tá? Um outro exemplo é fazer, fazer exercício físico, tentar melhorar o seu exercício físico, a sua qualidade de vida. Isso é um fim em si mesmo ali, entendeu? hum, Isso são sei. coisas que você vai usar diretamente. O exercício físico, você vai usar. Você vai usar, não tem como. Todos os dias. Aham. É, a filosofia você vai usar todos os dias. Talvez seja Hum, mais importante ainda que o exercício físico, porque vai te ajudar a lidar melhor com a deterioração do seu próprio corpo, que você pode controlar melhor com o exercício físico, mas é deteriorar, né? ok, Então, eu acho que tem regiões ali que você deve sim aprender para sempre, ok. mas tem que ter cuidado com qual, não são todas, não é qualquer um. O senso comum diz muito que é estudar para sempre, não sei o quê, mas calma lá. Estudar química com 85 anos talvez não valha a pena. Talvez tenha coisas muito mais interessantes, você pode usar o seu tempo de forma muito mais interessante. Porque aprendendo química, mesmo você tendo sido a vida inteira curioso por química, e não ter oportunidade de estudar. Sabe onde é que a tua brisa tá me levando? Ah, Num conceito que eu já usei no Instagram, inclusive assim, para chocar as pessoas e vender cursos, ah, que é o meu conceito de aprender sem estudar, como é que seria? né? É. Porque quando a gente fala, por exemplo, na época que eu trabalhava com o ensino de idiomas, né? Quando a gente fala em aprender um idioma, a gente confunde muito com o conceito de estudar um idioma. Então, eu preciso de um livro onde tenha explícitas regras gramaticais, e daí eu preciso de uma lista de vocabulário que vai cair na prova. Então, eu preciso dedicar uma hora da minha vida para estudar aquele conteúdo, para eu poder passar naquela prova, para daí eu aprender a falar porque alguém vai me pedir numa prova oral. Isso é estudar, né? O conceito de estudar é essa coisa muito metódica de aprendizado. Só que eu gosto de aprender sem estudar. Como que eu aprendo sem estudar? Eu aprendo jogando The Sims. Eu jogo The Sims e eu aprendo como que fala geladeira, como que fala fazer café da manhã, como que fala flertar, como que fala roubar, como que fala sua casa queimou e agora, né? Então, eu não estou estudando, mas eu estou aprendendo. E eu acho muito bacana esse conceito de aprender sem estudar. Então, por exemplo, eu posso aprender filosofia sem estudar. Como que eu vou aprender filosofia sem estudar? Sei lá, assistindo um podcast, assistindo uma coisa que eu acho legal, que daí entra no fim em si mesmo, né? Eu tô, eu tô assistindo aquilo porque é legal, é o fim em si mesmo, e eu acabo aprendendo com aquilo, mas não usando os conceitos de estudar com um caderno, com um conteúdo, com uma coisa que é daquele jeito, eu tenho que lembrar os elementos aqui. Não, não tem que lembrar porcaria nenhuma, entendeu? Eu só tenho que curtir aquela aula e falar, nossa, que massa, que professor inteligente, nossa, que ideia bacana. Pô, cara, me senti mais iluminada hoje porque eu assisti essa aula. Que maravilha. Só isso. Aprender sem estudar, né? E quando você fala em vale a pena aprender para sempre, eu acho que o questionamento é vale a pena estudar para sempre. Aprender para sempre é legal, quando é um fim em si mesmo. Estudar para sempre, não, você estuda porque você tem uma meta, porque você tem uma funcionalidade, porque você tem né, O uma aplicação prática. eu não, por isso que eu falo da filosofia, justamente porque assim,
independentemente da sua idade, você acordou, você ainda tem o dia, pelo menos o dia todo pela frente você tem. Você quer viver bem esse dia. Uhum. Então, você não sabe tudo, você nunca vai saber tudo. Uhum. Então, nesse ponto, isso está falando de aprender sem estudar, assim, muito legal. Tipo assim, eu curto muito o aprender sem estudar. Eu acho que é uma parte muito importante. E o que me brisa aqui, inclusive, a brisa está me passando, é que talvez todos os filósofos, não sei exatamente, né? Imagino que todos os filósofos talvez falassem esse tipo de coisa. Eu sei que Schopenhauer falava isso, porque assim, e É, acho que Aristóteles tinha muito disso. Cara, assim, viver mesmo é, cara, você se bota na rua e faz as coisas, entendeu? É, uhum. não é tudo que está em livro. Livro é, pô, maravilhoso, é uma ferramenta super boa, mas calma lá, aprender também é você se botar na rua, conversar com a pessoa, pedir informação aqui, entendeu? Fazer uma Sim, amizade ali, ter uma sem dúvida. decepção ali, é isso também. Uhum. Então, faz todo sentido para mim esse negócio do aprender sem estudar. Acho que talvez algum estudo, por exemplo, o estudo de filosofia, quando se for para sempre, talvez valha a pena por causa disso. Mas também a filosofia também é só até um certo ponto que você consegue aprender estudando, como eu acabei de dizer. A gente acabou de É, dizer. Mas esse aqui, gente, eu ia brisar um negócio aí que já me escapou duas vezes. Caralho. Ai, Dai, não sei. Agora eu vou lembrar daqui 30 segundos, mas agora eu não lembro. oh meu Deus, então tá. Então depois a gente grava e coloca, cola no final, se a gente conseguir. Se não, deixa também, sei. Não, mas, tipo assim, eu tô pensando mais, que mais que a gente tem de brisa disso? Tipo assim, você, se fosse você com 85 anos, Hum. o que você acha? Você tem alguma opinião diferente de mim da questão da química? Você tem 85 anos, nunca teve oportunidade de estudar química, agora você tem 85 anos, tem, e É aí, que você assim, vai. eu não tenho vontade nenhuma de aprender química, mas suponhamos que Tá. seja, por exemplo, aprender a Mesma tocar coisa que você quer. teclado. Sempre Tá. quis aprender a tocar teclado, nunca vou me apresentar em lugar nenhum, não vou ser tecladista. 85 anos, vou fazer aula de teclado, sim. Porque é um fim em si Adoro. mesmo. É. É um fim em si Uhum. mesmo. Lembrei. Você falou do aprender sem estudar. Eu acho que estudar talvez seja uma palavra muito mal utilizada no nosso dia a dia, a gente não percebe. Porque, Uhum. primeiro, o exemplo, vou começar com os exemplos esdrúxulos, tá? Terraplanista. Terraplanista falando. Não, que eu achava que a Terra era uma bola. Mas aí eu estudei e aí eu cheguei à conclusão que não era. Extremamente mal utilizado. O que é o estudei dele? O estudei entrou em algum blog chapéu de alumínio na internet, cada frase tem três erros diferentes, e tá falando que estudou. Sim. Estudar, tipo, estudar é diferente. Você for estudar mesmo, uma coisa pra você ter para você querer entender a formato da peça, aí estudar envolve livros, estudar envolve aulas com pessoas que se entendem do assunto, estudar envolve você fazer prova, tá, apresentar trabalho, está errado, está certo, Pesquisa, prática, eu acho que entra no estudar aí. Né? tá, Mentalidade de exato. pesquisador. É. Então você vê que é uma coisa muito genérica. Aí tem uma que não é mais esdrúxulo, tá? É só uma palavra usada de um jeito diferente. Não sei se você já viu músico fala muito de estudar. Hum. Então eu estudo guitarra. Eu estava estudando guitarra lá em casa. Uhum. Você vê que é uma forma muito, é uma coisa muito prática. Para mim faz muito mais sentido porque você não faz. Eu vou estudar CrossFit hoje. Para mim, a música tá muito mais para estudar, dá muito mais para treinar do que para estudar. Aham, concordo. É uma coisa muito mais mecânica, né? Você muito mais controle do seu corpo.
certo? Você tem que controlar o É seu uma corpo. prática, não um estudo, né? Vai exercitar seus sentidos, mas na prática você também tem o seu corpo ali, né? No crossfit, no basquete, que seja, você também está fazendo essas duas coisas. Então eu nunca entendi muito bem por que o povo utilizava estudar para a música e não treinar. Para mim, treinar, praticar, em inglês eles falam practice, né? Yes, practice guitar, Então, não study guitar. study também acho que fala, mas eu já ouvi mais os caras falando Music, practice. study Hã? music, mas não study guitar. Nunca ouvi ninguém falar assim, eu Eu não study sei. guitar. Não. Talvez eu tenha, mas o que tem na minha cabeça é practice. I'm practicing, practice. Practice Eles só falam guitar, play practice. the guitar, yeah. Sure. É. Então, assim, para mim é um exemplo que ela não é bem utilizada, não vou dizer mal utilizada, mas não é bem utilizada, não acho. Eu acho que é para trazer um pouquinho de pompa, porque a música, vamos falar, a música tem essa conotação de que se você é músico, você não está trabalhando de verdade. Ok. Existe muito, vamos falar a verdade, existe muito. Não estou falando que eu concordo com isso, não concordo, mas existe muito. Então eu acho que eles, para trazerem a música mais para o lado mais Uma austero do seriedade ali negócio, ao é, assunto, aí, né? aí botam a palavra estudar. Isso é uma brisa, que eu, Mas você sabe mas que tem também não essa correla. brisa faz sentido, sim. Mas você sabe que me veio na cabeça que também tem uma questão que eu já brisei algumas vezes por conta da minha, do meu trabalho, né, no ramo de educação, que é muitas vezes a gente acaba associando a palavra estudar porque você aprendeu em um contexto escolar. Isso acontece com a música. Muita gente aprendeu música no contexto escolar, então você acaba associando aquela ideia até um pouco infantil com a música e acaba Ah, que só uma a coisa, só um linguagem vem minutinho. junto. Pode falar. Deixa eu fechar a janela aqui, que tá chovendo, tá fazendo muito barulho, não estou conseguindo te ouvir direito. De boa. Eu não sei se você conseguiu ouvir o raciocínio, deu para completar ou No finalzinho, não, se puder repetir. é a ideia de que muitas vezes a gente acaba associando alguma coisa a um conceito muito infantil, principalmente quando a gente aprendeu desde pequenininho, então você traz aquela ideia escolar para aquele assunto. Eu acho que a música acontece isso. E eu vejo que isso acontece muito na língua inglesa também. Muitos adultos falando inglês de uma forma muito infantil, chamando a professora de teacher, né, falando bye bye, porque é assim que eles aprenderam. Eles associaram a linguagem com um contexto escolar e infantil. E eu acho que rola isso ali também, viu? Eu vou estudar, Eu não tinha pensado nisso, não, é faz igual uma sentido. criancinha. Tinha pensado nisso, não, faz sentido. Às vezes a gente aprendeu a palavra estudar no contexto mais limitado mesmo. Às vezes ela não é exatamente mal utilizada, às vezes é o contexto. Apesar de que no caso, nesses casos extremos, tipo do carro do caso da Terra plana, é mal utilizado, né? Se, É, tá, se for um estudo mesmo, é uma coisa feita de forma muito porca, né? não, né? Que não é Sim. o caso da música. Você pode estar se dedicando muito bem à música ali, tá, né? Tá fazendo uma coisa. Da mesma forma, você pode estar se dedicando a algum esporte ali também, treinando muito bem treinado, estudando basquete. É isso que é o negócio. O esporte, por exemplo, o CrossFit, né? Vamos falar o esporte numa aula de. Não é recreação que fala mais, como é que é? Educação física. Educação física. Então, numa aula de educação física, quando você tem essa aula na escola, mesmo assim, não é num contexto de estudar, né? A gente não cria É, essa associação, eu vou é estudar justo. educação física agora. A gente cria, nós vamos lá na aula de educação física, nós vamos fazer o quê? Jogar futebol, né? Sei lá eu, qualquer outra coisa, né? Handball, voleibol, sei lá. Então, para mim, desde a infância, não cria essa associação aí. Ah, para mim Uma também. coisa minha. Interessante que pode ser desde um recreio, para quem gosta de esporte, até uma punição para quem se identifica com o esporte, odeia educação física. Para mim era, hein? Era Meu, punição? para mim era punição. Era Ah, punição. não queria lá de jeito nenhum. Me bota na biblioteca, deixa eu ler uns livros, mas não me faz jogar handball, não, pelo amor de Deus. Não, eu. É porque eu comecei a jogar basquete com 12 anos. E aí, daí para frente, sempre foi mais interessante, principalmente a parte do basquete. As outras eu nunca fui muito bom, não. Ah, Futebol sempre foi uma merda, então não era legal, especialmente por isso. Mas, tá, quando tinha basquete era legal, e as outras coisas, tinha umas coisas, assim, às vezes badminton, tinha bench altas.
Ah, era divertido, vai. Chegava na hora de jogar, eu curtia pra caramba. Bem teatro é o beisebol brasileiro, né? Não sei se Sério. você já... É. E... Mas antes dos 12 anos, é engraçado, antes dos 12 anos eu não tô muito lembrado. Pra mim, acho que no geral era bom. Eu era Não aquela sempre, criança que eu não gostava de brincar de pega-pega, entendeu? Então, entendi. era meio tenso. Eu gostava de dançar. Eu lembro que minha avó me colocou numa Hum, aula de dança, natação, coisa assim. Mas esportes não era minha entendi. praia, não. Esporte tá aí uma coisa que seja qual nível for, né? Vale a pena aprender para sempre, né? Pois é. CrossFit. Nem que seja CrossFit, musculação. Musculação para você se levantar, você Musculação tem não. 98 anos, para você ter uma força melhor para se levantar sozinho da cama. Não, eu com E cada 90 dia conta. anos não vou me enfiar em musculação, não, mas o CrossFit vou estar lá. Crossfiteira. Nossa Quero ver senhora, você. aí sim. Minha meta de velhice é ser a vozinha crossfiteira. Sozinho que levanta peso. Aham. Minha meta de velhice é essa. Só quero isso. Show de bola. Mas eu também, ó, Cabeça eu tenho boa, uma né? Pelo meta, amor de Deus, a cabeça boa para aprender a se lógico. exercitar. Eu também tenho uma meta de velhice de investir na minha condição física o tempo todo. E já comecei há um bom tempo e hoje é uma coisa fundamental na minha vida. Não, ótimo. Então, Recomendado a todos os espectadores do canal. Faça esporte. vocês serão convertidos ao CrossFit se vocês ficarem. Aprenda esportes para sempre. Isso, perfeito. Aprenda esportes para Show de sempre. bola. Esportes não, não gosto dessa palavra esporte também não. Alguma coisa que te melhore o físico. Qualquer É, coisa que te melhore o físico torne um processo bom. Tá? nós vamos melhorar isso. Tá ótimo. Eu acho que deu para entender a mensagem. Deu para entender. E não usem drogas. Porra, tá vendo? Especialmente se tiverem 98 anos. Com 98 anos, deixa a pessoa, pelo amor de Deus. Não, É não, show de bola. Então, Dai, drogas algumas, pesadas. Hum, algumas coisas a gente aprende para sempre, então. Acho que vale a pena. é. Não tudo. Na minha opinião, não tudo. Quando o aprender é um fim em si mesmo. É isso. Quando aprender é o fim em si mesmo. Perfeito. Fechou. Boa. Acho que essa é a ideia. Então, Isso aí. é a próxima brisa. Até a próxima.